Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. Nós conseguimos. Este é o último episódio da série Compreendendo o Papa Francisco. Sim. E esse vai ser o suporte de livro para finalizar a série. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de conversar sobre essa série de enganos. E nós pedimos que Tu nos ajudes neste último episódio e ilumine nossas mentes com o Espírito Santo, para que nós possamos usar este conhecimento para avançar e glorificação do Seu reino. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de juntarmos tudo. Mais uma vez teremos um pouco de história até chegarmos ao nosso tema. E eu acredito que este nos trará até o ponto em que estamos agora em relação à história. O título de hoje é Compreendendo o Papa Francisco, Laudato Si, Adoração a Gaia, O Grande Recomeço e Nada de Novo, pois as pessoas acham que, por causa da crise, do clima, de todos os acontecimentos, trata-se de algo novo. Só que não. Isso é apenas um plano antigo que está sendo completado agora. Correto. E eles querem dar o título de O Novo Normal. Mas isso já foi planejado. Começou há muito tempo atrás. Vamos começar com Eclesiastes, capítulo 1, versos 9. Aquilo que já foi, voltará a ser. E aquilo que já foi feito, voltará a ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Esse verso resume tudo. Correto. Voltemos então à história. Voltemos a alguns anos atrás para encontrar a raiz do plano que está sendo executado agora. UNCED, Conferência de Desenvolvimento Ambiental das Nações Unidas. A UNCED, também chamada de Encontro da Terra, foi uma mudança filosófica da visão de mundo judaico-cristã para Gaia. O programa de ação chamado Agenda 21 possui 297 páginas e um segundo documento relacionado, chamado Avaliação Global, possui cerca de 1.100 páginas. Juntos, esse documento possui uma agenda que só pode ser classificado por maligna, uma vez que a implementação de seus itens tornará a liberdade em escravidão e vida em miséria, já que tudo o que conhecemos hoje será substituído por uma sociedade eletrônica planejada, na qual o nosso único valor será produzir. Isso foi escrito em 1998. Não é? Uhum. Muito antes de tudo isso acontecer. Mesmo isso sendo no começo da era da eletrônica e da internet. Exato. Nos tempos feudais, apenas o rei e a nobreza possuíam terras e liberdade. Da mesma maneira, sobre o governo das Nações Unidas, os tempos do feudalismo voltarão e as luzes da liberdade se apagarão. Com a adoção do desenvolvimento sustentável da UNCED, a humanidade será rebaixada ao mesmo nível das plantas e animais. Toda essa questão de desenvolvimento sustentável e encontros climáticos são coisas que já ocorreram ao longo da história. E agora, o mundo moderno, científico, político e religioso com o Papa Francisco estão executando o plano. Sim. E eu acho muito triste, Martin, que as igrejas de hoje estejam tão envolvidas nessa agenda climática de desenvolvimento sustentável, que chegam ao ponto de organizar encontros para jovens. Uhum.
Elas estão focando nessas questões, enquanto o mundo está prestes a testemunhar a volta de Cristo. Eles estão todos distraídos com essas coisas, até mesmo as nossas fileiras. E isso é muito É triste. muito triste. Porque, como você mencionou, nosso foco agora tem que ser preparar as pessoas para a segunda vinda, não tentar informar as pessoas sobre como salvar isso e Essa aquilo. agenda é uma mentira. É baseada em filosofia pagã. Ao darmos uma olhada em algumas dessas questões, vemos que eles têm certos objetivos. A ideia inicial é que era atingido até 2015. Um evento de alto nível com objetivos de desenvolvimento do milênio, Nações Unidas, 2008, ações dos líderes mundiais para impulsionar o fim da extrema pobreza, as Nações Unidas, 25 de setembro. Agora, essa questão de acabar com a extrema pobreza seria um assunto recorrente nos discursos do Papa? Ah, sim, com certeza. É um velho discurso. Uhum. Vamos voltar na história e dar uma olhada nessa hipótese de Gaia. É. De acordo com Johann Vion, James Lovelock formulou a hipótese de Gaia, que hoje é conhecida como adoração à Terra. Ela propaga o holismo, que perverte e inverte Gênesis 1. O holismo é evolução em sua melhor forma. O homem evolui ao ponto em que ele é igual à terra, às plantas, os animais, e o ambiente é elevado a uma posição de dominação sobre o homem. É a adoração à terra, panteísmo. E ele inverte Gênesis capítulo 1, que é o próprio começo do plano para a humanidade. Sim. Qualquer religião que inverte Gênesis 1 é paganismo. A única maneira de mudar as leis de cada país e tomar o controle é fazer do ambiente o ponto de foco. Eventualmente, o mundo será governado por um governo global, uma parceria entre negócios e setor privados e governo, o que é fascismo. Essa é a definição de fascismo. Quem escreveu isso foi John Vion, Príncipe Charles, o Príncipe Sustentável, publicado em 1998. E acertou com muita precisão. Poderíamos dizer que é bastante profético. Ao olharmos algo sobre a perspectiva profética e estudarmos o que acontece no mundo ocultista, não há como não perceber que tudo no mundo é uma inversão. É por isso que eu chamo o diabo mestre da inversão. Deus colocou uma hierarquia no mundo, mas o diabo vai lá e inverte. Se Deus coloca os pais acima dos filhos, em termos de educação, o mundo inverte isso e coloca os direitos da criança Sim. acima dos direitos dos pais. Não é mesmo? Portanto, é assim que o diabo trabalha. Inversão de gêneros. E, é claro, a inversão do ambiente e da humanidade. Na Bíblia, Sim. o homem domina sobre o ambiente, mas no inverso, o ambiente ganha predominância e é o homem que deve se submeter às suas regras. Sim. Isso é paganismo. E o campeão disto é o papado. Sim. A Laudato Si não é nada mais do que essa agenda pagã. 100%. Eu também achei interessante que a única maneira de mudar a lei de todos os países Sim. é introduzir esse negócio do ambientalismo. O problema universal é necessário. E ao termos uma catástrofe universal climática, tudo passa a funcionar. Mas será que somos capazes de manipular o clima? Bem, sim. Por acaso é dito lá no Espírito de Profecia que o diabo e seus anjos estudaram as leis da natureza e aprenderam a manipular o clima? Sim, Satanás está usando seus agentes para manipularem o clima, com E certeza. ele próprio, às vezes. Correto? Lembra do que ele fez com Jó? Sim. O que foi que arrasou com os pertences e familiares de Jó?
uma grande tempestade, uma não grande foi? tempestade. Sim. Isso é história antiga. Vamos dar uma olhada na definição de desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento que supre as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Há dois conceitos aqui. Necessidade no que tange os pobres do mundo, aos quais a prioridade deve ser dada. E a ideia de que as limitações impostas pela tecnologia quanto à capacidade do ambiente de suprir as necessidades do presente e futuro. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não pode pôr em risco os sistemas naturais que garantem a vida na Terra, como a atmosfera, a água, o solo e seres vivos. Agora, o conceito de desenvolvimento sustentável não é um mau conceito em sua essência. Não. Afinal, ninguém quer destruir os seus recursos presentes, a ponto de comprometê-los no futuro. Correto, correto. Mas a questão é a maneira como isso é implementado. Afinal, quem são os donos das megas corporações que têm destruído o ecossistema? Roma. Os Cavaleiros de Malta Sim. e seus associados, E por fim está ligado a Roma. que afinal é quem controla a economia. Portanto, essa licença, essa permissão para destruir, vem justamente da fonte que agora está dizendo: precisamos de uma lei para isso e para aquilo. Ela sempre está escondida. É que nem o Papa sempre enfatizando que nós temos que cuidar dos pobres e tudo isso. Isso não é um conceito ruim. A Bíblia está cheia disso. Mas o problema é que eles colocam isso na frente, eles tornam disso o principal assunto, o principal tema. E quando a Bíblia menciona o pobre, ela se refere àqueles sem recursos, mas na maior parte ela se refere aos pobres de espírito, ou seja, os que estão deprimidos. Pois você pode ser muito rico e assim ser depressivo. Sua vida pode ser uma desgraça. Por exemplo, no último episódio, vimos várias celebridades, Britney Spears e outros. Aquelas pessoas não são felizes, elas são pobres de espíritos. Sim. Elas têm a necessidade de ser alcançadas pelo Evangelho da Salvação como qualquer outra pessoa. Correto. E quando nós vemos essas pessoas fazendo todos esses sinais com as mãos e com todo esse simbolismo, nós não devemos querer excluir essas pessoas. Nós devemos ter compaixão delas, assim como Devemos Jesus. alcançá-las. Sabe, Martin, já aconteceu de celebridades assistirem minhas palestras. Algumas perceberam que estavam sendo enganadas e acabaram mudando seus caminhos. Atores, cantores de ópera, muitas e muitas pessoas. Elas perceberam onde tudo isso estava levando. Eu sei que isso é o tópico do programa anterior, mas é impressionante como eles usam esses nomes ilustres. Por exemplo, a Ordem de São João. Se você quiser escolher dois dos santos que mais são invocados pelo catolicismo, é João, ou João Batista, e o Paulo. Sim. Tudo é Paulo. É Catedral de Paulo, Paulo isso, Paulo daquilo, e João, 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 João. Podemos até achar isso maravilhoso, mas faça-se a pergunta: qual foi a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é justamente aquela que Correto. estamos falando aqui, que é oposta ao que eles pregam. Sim, preparando para a segunda vinda, e ele preparava para a primeira Correto? vinda. E são esses nomes que eles invocam. E a mensagem de Paulo é a mais pura beleza do plano da salvação. A principal mensagem de Paulo é a expiação, seu significado, o papel de sumo sacerdote de Jesus. Será que eles ensinam essas coisas ou justamente ao contrário? Exatamente o contrário. Eu sempre me perguntei, por que eles gostam tanto desses dois nomes? Pois, ao estudarmos a fundo o mundo ocultista, vemos que uma de suas punições
por quebras de juramento é a decapitação. Eles fazem da decapitação uma parte de seu ritual. E tanto Paulo quanto João Batista foram decapitados. Sim. Então, ao mencionar essas duas figuras, estariam celebrando a mensagem delas? Claro que não. Ou será que estão celebrando a vitória sobre elas através da decapitação? Precisamos perceber que nada é aquilo que parece. Exatamente. Pois se eles realmente seguissem João Batista e se realmente seguissem os ensinos de Paulo, não fariam o que estão fazendo. Voltemos ao tema. A Agenda 21 estabelece a infraestrutura global necessária para administrar, contar e controlar todos os ativos do mundo. Pastos, terras, campos cultiváveis, oceanos, águas, marinas, ambientes, vida marinha, cidades, casas, esgoto, métodos de produção, ar, poluição, biotecnologia, todo aspecto da vida, agricultura, produção, manufatura, pesquisa, medicina, tudo o que tem a ver com você e eu. E isso está acontecendo no mundo? 100%. Qual é o filantropista que possui a maior quantidade de terra, pastos e áreas cultiváveis no mundo hoje? Bem, por ele não ser um britânico, não podemos chamar ele de Sir, um cavaleiro. Mas é o Bill Gates. Fizeram dele um cavaleiro. Ele recebeu o título. Não é interessante? Então, se você se apoderar de todos os recursos de uma determinada área, é possível se criar megas corporações e um mega controle. É interessante que também os recursos do mundo, com quem o Papa Francisco teve essa grande reunião alguns meses atrás, Correto? com todas as grandes E corporações os capitalistas. e todas essas grandes instituições Correto. financeiras. Eles controlam todos os aspectos. Eles tomarão a sua terra e você não terá nada. Como resultado dos avanços tecnológicos através de computadores e satélites, como sistema de informação geográfico, a administração, contagem e controle está sendo feito. Número 1. A Convenção da Diversidade Biológica, que coloca o holismo em prática. Nós dissemos no último episódio que teremos várias crises. Tivemos a pandemia, teremos uma catástrofe climática e teremos uma catástrofe da biodiversidade. E para mim é interessante que no último G7, a questão da biodiversidade foi muito importante. Eles já estão dando importância a este assunto. Em segundo lugar, a Convenção em Desertificação. E em terceiro lugar, a Convenção em Mudanças Climáticas. Essas convenções mudarão a liberdade que temos e a nossa liberdade que temos de escolher o que pensamos ser melhor para nossa família e negócio. 1998. Não há nada de novo embaixo do sol. Nada novo. É como se nós estivéssemos lendo um documento de hoje em dia. Devemos mostrar a história para que as pessoas vejam que estão sendo conduzidas por um plano bem antigo. Sim. Há também a iniciativa Carta da Terra. Esta é uma declaração de princípios fundamentais visando a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica para o século XXI. Não parece o discurso do Papa Francisco? Sim. Criada por sociedades globais civis e apoiadas por milhares de organizações e instituições, a Carta não somente é o chamado à ação, mas uma força motivadora que inspira mudanças por todo o mundo. Esta é uma agenda pagã. Sim. É uma agenda pagã que se opõe diretamente à palavra de Deus. Em 1992, Maurice Strong foi o secretário-geral da Conferência Histórica das Nações Unidas, no Rio. Ele disse: o objetivo real da Carta da Terra é que ela vai, de fato, se tornar como os 10 mandamentos. Mas quais 10 mandamentos, Martin? Os da Bíblia ou os do Papa? Bem, tudo isso aqui remonta a Roma. Então, com certeza não a Bíblia. Certamente que não.
Mikhail Gorbachev disse: não faça o ambiente dos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito o seu próprio ambiente. Minha esperança é que essa carta seja um tipo de 10 mandamentos, um sermão da montanha, que promova a orientação ao comportamento humano em relação ao ambiente do próximo século. Quem disse isso? Mikhail Gorbachev, o líder da Rússia. Sim, que saiu de um regime comunista e ateu. É interessante como eles pretendem substituir a norma da Bíblia com uma outra norma. Sim. E ele até usou linguagem bíblica do Sermão do Monte, mas eles são totalmente opostos a isso. Exatamente. Maurice Strong insinuou a natureza pagã dessa agenda, proposta na futura Carta da Terra, quando, ao falar aos delegados da Conferência do Rio, disse: é responsabilidade de cada ser humano hoje escolher entre a força das trevas e a força da luz. Nós já vimos esse discurso sair da boca de muitos presidentes recentemente. Sim. Devemos escolher a luz e não as trevas. Uhum. Quem era o portador de luz? Lúcifer. Nós fizemos um episódio sobre os cavaleiros, Sim. nos quais abordamos a questão do manda-chuva e nem chegamos a tocar em assuntos como o Sim. filme Rayman e etc. Mas eu acho que já foi suficiente. Blavatsky e depois Alice Bailey usavam esses termos frequentemente. Seus escritos declaram que as forças das trevas são aquelas que aderem à ultrapassada fé judaico-cristã, aquelas que insistem nos caminhos separatistas do único e verdadeiro Deus. Para eles é ultrapassada. A luz tem que se tornar trevas, e as trevas devem ser a luz. Deve haver uma inversão. E a Blavatsky nunca escondeu que a verdadeira fonte de luz é Lúcifer e das trevas é Jesus. Isso se torna muito perigoso quando você vai ao que está acontecendo nos nossos dias. Porque estão falando muito movimentos e pessoas dizendo que precisamos ter um grande despertar. E que todo este mal tem que ser erradicado. E que mal seria este? A cultura judaico-cristã. Mas mesmo se você tiver o outro lado, se você ver a maneira que a Blavatsky falava, você tem magia branca e negra. Magia negra também é ruim. A magia branca parece boa, mas ainda é mágica. Correto? E é aí que mora o perigo de muitas dessas coisas que estão acontecendo, como o movimento do QAnon, por exemplo. Pode parecer que eles estão fazendo isso para a causa de Deus. Mas mesmo assim é para outro Deus, como magia branca. Sabe de uma coisa? A única forma de cristianismo que será permitida fazer parte dessa nova ordem mundial será um cristianismo que substituiu as normas e padrões da Bíblia com esta hipótese de Gaia por toda essa questão ambiental. É por isso que devemos evitá-la a todo custo. Agora é a hora de pregar o Evangelho e não de pular dentro de um trem que levará a todos à perdição. Correto. E nenhum novo líder dos que se tornarão presidente no futuro próximo não será parte da nova ordem mundial. Sim. Mesmo que se pareça que ele não é parte. Correto. Porque nada é como parece ser. Nada é o que parenta ser. Ao irmos ao livro de Daniel, o livro de Daniel é um belíssimo livro. Ele nos mostra exatamente quais serão as questões do futuro. Ele nos diz que teremos que nos curvar diante de um sistema que é contrário à palavra de Deus. Até a alimentação está envolvida, de uma maneira muito específica. A música também desempenhará um papel, quando ouvirem o som da flauta, etc, etc. A música também estará envolvida. Vemos tudo isso pelo mundo hoje. E essa parte do separe-se, saia dela, não será aceitável. A força da luz, na visão deles, ou seja, Lúcifer, é a nova era inclusiva de uma nova religião pagã panteísta. Na nova era de Aquário, não haverá espaço para a força das trevas e separatismo. Precisamos, portanto,
transformar nossas atitudes e adotar o respeito renovado pelas leis superiores de natureza divina. Veja, lei natural. Nós já mostramos. Já mostramos isso aqui. Termina ele com o aplauso unânime da multidão. Isso está em Príncipe Charles, o Príncipe Sustentável. Temos aí toda a desgraça. O paganismo tomando o lugar do cristianismo. Posso ver isso nas nações, posso ver isso nas leis. Sim. Não importa se é em nosso próprio país ou nos Estados Unidos da América. Exatamente. Ou se na Europa, não importa. É o mesmo em todos os lugares. O manifesto humanista também é muito claro. Para que o humanismo religioso seja melhor compreendido, nós que abaixo assinamos, desejamos fazer certas afirmações as quais acreditamos são demonstradas pela nossa vida contemporânea. Nós, portanto, afirmamos o seguinte: humanistas religiosos consideram o universo como autoexistente e não criado. Segundo, o humanismo acredita que o homem é parte da natureza e que ele emergiu como resultado de um processo contínuo de evolução. O Papa é contrário ou a favor da evolução? A favor. Não foi um jesuíta que apresentou a teoria do Big Bang? Correto. O homem está finalmente reconhecendo que somente ele é responsável pela realização do seu mundo dos sonhos, que ele tem dentro de si mesmo o poder para esta conquista. Ele deve aplicar a inteligência e a vontade a esta tarefa. Este é o manifesto humanista. Eu faço uma pergunta. Não foi isso o que Paulo VI disse no Vaticano II? Sim. Perfeitamente. Então não há novidade aqui. Não. Para esta grande realização, o homem utilizando recursos e leis da natureza e sem nenhuma assistência divina, leva todo o crédito. Da mesma maneira, ele deve assumir a responsabilidade por suas deficiências. O humanismo atribui ao homem nada menos que a tarefa de ser o seu próprio Salvador e Redentor. O Concílio do Vaticano II não colocou a palavra de Deus de lado? Sim. E declararam-se seus próprios redentores? E incluíram ateus e qualquer religião pagã, sejam adoradores da terra ou sejam lá o que for, em seus sistemas de adoração? Com certeza. Isto é basicamente humanismo em ação. Há muitos anos atrás, em 2008, já havia reclamações. Ultrajante! As leis verdes deram errado. Estamos protegendo a natureza ou destruindo vidas? Veja como já se falava sobre essas coisas. A questão é que já passamos por tudo isso. Hoje em dia, os presidentes estão fechando oleodutos, Sim. destruindo empregos, tudo em nome do ambiente. Nós estamos na beira de tempos muito interessantes É com verdade. relação ao meio ambiente. E há muitos anos atrás, já se perguntavam, o Canadá enlouqueceu? Pois havia o risco de ser multado por apenas deixar o carro ligado, já que dessa forma está se gastando energia não renovável. Isso é outra coisa que nós podemos perceber agora. Leis foram implementadas mundialmente com relação ao clima. Como preparação, Sim. então toda essa conversa já está legislada. Quantos países estão taxando carbono? Todos? Você não pode comprar nenhum carro sem pagar esse imposto. Isso está implementado no preço do combustível, esse imposto. Em todos os lugares já. E mesmo que você não perceba, você já é parte dessa coisa climática e ambientalista por um bom tempo. E este imposto financia as Nações Unidas. Correto. Bem-vindos a ummundo.net. Nós reunimos as últimas notícias de cerca de 1.600 organizações que promovem a conscientização dos direitos humanos e a luta contra a pobreza pelo mundo. Todas essas organizações estão reunidas e todas essas organizações e confederações estão sob o comando de algum cavaleiro papal. Sim.
Agora que já demos uma olhada na história, voltemos ao tempo presente. 3 de março de 2021. Relatório: o mundo precisa o equivalente ao lockdown da pandemia a cada 2 anos se quisermos atingir a meta de carbono. Lockdowns. É interessante que assisti um vídeo sobre os efeitos do lockdowns. Sim. E acho que era da Sky News. A Sky News australiana, sim. Que mostrava quantos suicídios estão se cometendo por causa disso. Para eles, a vida não tem valor. Eles fizeram, na verdade, um estudo já, que mostra que mais pessoas morreram do lockdown do que salvas pelo lockdown. Correto? A queda dramática da emissão de carbono mundial, vista nos primeiros dias da pandemia e dos fechamentos globais, precisariam feitos a cada 2 anos pelo resto da década, se quisermos atingir os objetivos do Acordo Climático de Paris, de acordo com o novo estudo. Apesar de que os atores não recomendam que o mundo dependa de lockdowns para ajudar nas mudanças climáticas, mas estão falando sobre isso. Vamos ouvir o que o presidente dos Estados Unidos tem a dizer. Hoje tenho o prazer de anunciar uma equipe que conduzirá o ambicioso plano do meu governo para enfrentar a ameaça existencial de nosso tempo, as mudanças climáticas. Pessoal, estamos em uma crise. Assim como precisamos ser uma nação unificada em resposta ao Covid-19, nós precisamos de uma resposta nacional unificada às mudanças climáticas. E dessas crises, devo dizer, precisamos aproveitar a oportunidade para reconstruir e reconstruir melhor do que éramos antes. Uma resposta nacional unificada, que é involuntária, é a única coisa que sabemos. O que isso significa? Descobrimos que um funcionário da Organização Mundial da Saúde escreveu um relatório dizendo que um lockdown climático poderia ser acionado. Não um lockdown contra a Covid, um lockdown climático. Os ativistas climáticos, para começo de conversa, ficaram com inveja quando os lockdowns para a Covid começaram. Eles estavam fora de si, dizendo, como isso está acontecendo? Todos eles, de Greta Thunberg a John Kerry, funcionários da ONU. Então eles começaram a dizer, precisamos seguir isso. Se podemos parar por causa de um vírus, podemos parar por causa do clima. E é isso que nós estamos vendo. Há até acadêmicos na Austrália propondo adicionar mudanças climáticas aos atestados de óbito. E o Bill Gates disse que o número de mortos seria maior. Então, eles estão seguindo cada passo do caminho. E não é só, um professor aqui ou um pesquisador ali. Há um relatório importante do Reino Unido sendo publicado. Temos um relatório de uma agência internacional que pede, essencialmente, os mesmos tipos de lockdowns. Tudo, de restrições aos seus termostatos a restrições de movimentação. E numa emergência climática, você só pode voar quando for, aspas, moralmente justificável. Você sabe, um lockdown, você tem que justificar a ida a uma loja para obter serviços essenciais. Eles estão indo atrás da liberdade de ir e vir, estão indo atrás da propriedade privada de automóveis, estão indo atrás de tudo que signifique ser uma pessoa livre e entregando isso ao Estado administrativo. Não seremos mais capazes de ter as liberdades que tínhamos antes. No Reino Unido, eles propuseram cartões de racionamento de CO2, que o governo ou os empregadores usariam para monitorar os seus níveis de CO2. Sabe, seu uso de energia, sua viagem, o tipo de carro que você dirige. Se você exceder um limite, você sofre penalidades. Se você estiver abaixo, você ganha créditos. Isso para o mundo. Um orçamento de CO2 para cada homem, mulher e criança no planeta foi o que propôs um assessor climático alemão. Tudo é possível. Chuck Schumer está pedindo a Biden para declarar uma emergência climática nacional. Deste modo, ele teria poderes de emergência igual a um governador democrata. Martin, você acha que Deus tinha noção do que estava fazendo ao soprar nas narinas do homem o fôlego da vida? Será que ele não sabia que o homem expiraria dióxido de carbono? Talvez devêssemos todos usar um pequeno monitor medindo o quanto de dióxido de carbono você inspira. Não se preocupe, eu acho que isso futuramente já estará na máscara. Seria anexado às máscaras, não? Vai ter um medidor de CO2. E se você inspirar muito, você vai ganhar uma multa ou ser proibido de respirar? Um lockdown respiratório? Parece engraçado, mas... Nós estamos rindo, mas isso é sério. É exatamente o que estão fazendo. É realmente. Como esse cara acabou de mencionar. Isso aqui não é apenas 2 teóricos da conspiração aqui sentados conversando. Isso é o que está acontecendo nos governos atualmente. Exatamente. Vamos dar uma lida em uma declaração do Papa Francisco feita em 2015, na qual ele faz um chamado
para uma nova ordem econômica e ecológica. Nada de novo. É exatamente como é dito em Eclesiastes. Os bens da terra são para todos. Não importa o quanto alguém exiba suas propriedades, ele possui uma hipoteca social. O uso dos recursos naturais, que são tão abundantes no Equador, não pode se preocupar com os benefícios de curto prazo. Ele não soa como Tomás de Aquino? É interessante ver isso, que nós tivemos todo este lado político dessa coisa climática, e agora nós temos o lado religioso com o Papa Francisco. E como tudo isso se encaixa... E é sempre uma negação da Bíblia. A próxima declaração é mais recente. O Papa Francisco clama por uma ordem mundial econômica mais justa ao permanecer com o Zimbábue. O interessante é que Zimbábue era um país bem próspero. Era o celeiro da África. Era o cesto de pães da África. Agora é o cesto mais vazio da África. E quem governou o Zimbábue? Um jesuíta. Sim. Jesuíta. Conseguiram destruir o país. E é interessante que o Papa curvou-se a ele. O único líder político perante o qual o Papa se curvou, porque afinal era um jesuíta. Mas o interessante é como aqueles que permitiram essa destruição são recompensados por ela, pois a destruição é necessária para a implementação do novo sistema. O Mugabe também recebeu o título de cavaleiro. Eu acho que pode ter sido revogado depois, mas ele recebeu o título. Apenas para o consumo público. Sabe, às vezes as pessoas dizem que toda essa destruição é devido à incompetência de certas pessoas, mas não, é planejada. Aqui temos os objetivos da Laudato Si. E veja só, ela engloba a educação, a espiritualidade ecológica, engajamento da comunidade. E aqui temos respostas ao clamor da terra. Ao lermos a Laudato Si, constatamos que não passa de um documento pagão, como aquele produzido nas Nações Unidas. Ela começa com esse cântico de São Francisco de Assis, que nos lembra de nossa linda mãe, que abre os seus braços para nos acolher. Graças a ti, Senhor, através de nossa irmã, a Mãe Terra. Isso é paganismo. Isso é ridículo. Isso vindo de um Papa supostamente cristão. Exatamente. Não passa de uma agenda humanista da hipótese de Gaia, que nos sustenta e governa, que produz vários frutos com coloridas flores e ervas. Inversão clássica. Quem provê é Deus. Ele deve receber a honra e a glória. É Ele que faz a semente. É Ele que a faz crescer. É Ele que produz o fruto. Mas isso é adoração à terra. Deus é ignorado. É exatamente isto que eles querem. Essa filosofia pagã deste Papa pagão está sendo apresentado ao mundo como um modelo de tudo aquilo que deve acontecer. Todos os países têm que implementar o Laudato Si. Eu não quero nem ler. Não. Vamos para o próximo slide, antes que eu tenha um ataque de náusea aqui. E sabemos que tudo deve estar ligado ao bem comum. E vimos, através do catequismo, que o bem comum deve estar sempre ligado ao... Domingo. Não se pode separá-lo. Não dá para separar. O bem comum tornou-se global e as nações precisam associar-se para o seu próprio bem, disse Francisco, mencionando que algumas nações hoje têm o espírito de oposição mais do que o de cooperação. O Papa classificou a construção do bem comum da humanidade como uma necessidade essencial para o equilíbrio mundial. Não vamos nos esquecer que o bem comum sempre está ligado ao Domingo. Segundo o Papa Francisco,
Quando um bem comum supranacional for claramente identificado, como no caso da mudança climática ou do tráfico humano, ele necessita de uma autoridade legal especial capaz de facilitar as soluções. Precisamos de um corpo mundial Sim. que assegure a participação de todos. Martin, os países que não se enquadrarem às medidas contra a pandemia são punidos? Sim. Os líderes que não aderirem a essas medidas são punidos? Não somente foram punidos, mas desaparecidos. Desaparecem. Exato, desaparecem. Temos alguns exemplos aqui na África, mas não, isso é muita conspiração. Todos eles foram homens saudáveis em seus 50, 60 anos. Bem, se eles desapareceram de maneira natural ou não, é interessante que todos eles eram contra essa agenda. Mas deixemos assim. E o que é também interessante notar é que ele diz que isso se tornou global, esse bem Sim. comum. Isso significa que o plano está Sim. em posição. Eles estão prontos Sim. para E por prosseguir. sempre estarem ligados ao domingo, o domingo fará parte disso? Com certeza. Este é um jornal católico dizendo: Jubileu para a Terra, à espera de uma semana Laudato Si. Uma semana possui um ciclo, não é? Sim. O Jubileu para a Terra é o tema da estação de outono da criação, e o Domingo da Criação será introduzido em setembro. Jubileu pela Terra é um oportuno tema para a estação da criação, 1º de setembro a 4 de outubro. O bispo Mark Stenger, de Troia, co-presidente de Pax Christi, disse no último mês: a Laudato Si é um presente monumental e deveria se tornar cada vez mais a nossa carta da era pós-Covid. A minha carta é o livro de Apocalipse. Assim como as palavras do meu Senhor por toda a Bíblia. Esta é a minha carta, que me guia pelo caminho. Correto. Esta é a Federação do Mundo Luterano. Veja que não é apenas uma preocupação católica. Jubileu pela Terra nos convida a considerar o relacionamento integral entre o resto da Terra e estilos de vida ecológicos, econômicos, sociais e políticos. Neste ano, em particular, a necessidade para sistemas sustentáveis justos tem sido revelados pelos efeitos globais do Covid-19. As igrejas trocaram o Evangelho por Gaia. É isso mesmo. É para onde tudo isso está levando. A Aliança Europeia pelo Domingo. O direito de desconectar e a necessidade de um dia de descanso comum na Semana Europeia. Convite para o webinar da Aliança Europeia pelo Domingo, 1º de junho de 2021. Não faz parte da agenda deles? Com certeza. Este webinar segue as nossas atividades recentes pelo direito de desconectar e mira na conscientização sobre a necessidade de se estabelecer um dia de descanso comum para todos os cidadãos europeus. Os sindicatos estão a bordo. Ah, sim, com certeza. Eles serão um dos meios pelos quais o tempo de angústia virá. Quem os criou? A Igreja Católica Romana. Já está ficando entediante. É mesmo, porque você mostrou tudo isso e mesmo assim tem gente que diz: ah, não estamos vendo nada chegando. Não há indício algum. Earthbeat, 11 de julho de 2021. 102 líderes religiosos unem-se por uma energia 100% limpa, como chave do plano de empregos do Biden. Interessante? Este foi o objetivo dos organizadores de um encontro em 9 de junho, em Washington, para reunir 100 pastores, rabis e outros líderes religiosos para vocalizarem seu apoio ao presidente Biden e seu plano de emprego e sua promessa de estabelecer uma energia 100% limpa até 2035. Será que eles trocaram o evangelho pela ecologia? É. Martin,
Por que um pastor é ordenado? Qual é o trabalho de um pastor? Para pregar o evangelho e fazer discípulos. Pois é. Mais de 3.000 líderes religiosos assinaram uma carta organizada pelo Congresso Interreligioso Força e Luz, a fim de trazer um padrão de energia limpa e etc. Ela foi assinada por mais de 100 pastores e líderes evangélicos. Será que a missão da igreja cristã foi mudada? Sim. E a missão principal é totalmente orientada ao clima. É o clima. Fórum Econômico Mundial, 11 de junho de 2021. Desafio para os líderes do G7: vacinar o mundo e serem mais corajosos em relação ao clima. Todos estão praticando distanciamento social até que a festa acabe e o distanciamento não seja mais necessário. Correto. Eles estavam todos bem juntinhos, mas não precisamos mostrar as não fotos. precisa. Não há necessidade. Tudo isso é um jogo, é uma charada. E este artigo é muito interessante. Com o início do G7, o mundo precisa de domingos climáticos e, mais do que nunca, de cristãos selvagens. O mundo cristão foi integrado à agenda da mudança climática, que está ligada ao bem comum, que, por sua vez, está ligada ao domingo. Tudo junto. Sim. Nenhuma evidência do fim do mundo? E quem está por trás disso tudo? Roma. Roma. Neste ano, com o Reino Unido sediando as negociações climáticas internacionais das Nações Unidas, a COP26, eu estou ansioso por isso. Isso está se tornando tão interessante. Os cristãos daquele país têm a oportunidade única de influência se agirmos juntos. É por isso que a Rocha, o Reino Unido, uniu-se com aproximadamente 30 outras caridades e denominações, incluindo a CAFOD, a Assistência Cristã, a Igreja da Inglaterra, a Igreja da Escócia, para a organização de um domingo climático. Martin, Eu nem mais sei o que falar. não há nada a dizer. Está tudo aí. É o cumprimento da profecia. As pessoas estão sendo mantidas tão ocupadas por todas essas outras besteiras que eles nem percebem. E se você ousar mencionar, Sim, então você é um teórico da conspiração. exato. Mas isso aí não é conspiração. Todas as igrejas estão unidas, Sim. mas a sua missão original foi removida e substituída por uma filosofia pagã, administrado por um sacerdócio pagão. E o objetivo delas é implementar uma legislação dominical pela porta dos fundos. É. Eles nem mesmo têm que usar. Roma não tem nem que fazer pressão por eles Não, mesmos. eles têm todas essas pessoas Pra trabalhando fazer por eles. Eu acho fascinante que as pessoas estejam olhando na porta da frente, aguardando a chegada de algo, enquanto a porta dos fundos está E escancarada. provavelmente já entrou. Exato. Conferência Climática das Nações Unidas, Reino Unido, 2021. Unindo o mundo para lidar com a mudança climática. Agora, é nessa direção que as coisas estão rumando. O Reino Unido sediará a 26ª Conferência de Mudanças Climáticas dos Partidos, a COP26, em Glasgow, de 1º a 12 de novembro de 2021. A COP26 reunirá partidos para acelerar ações e cumprir os objetivos do Acordo de Paris e a Convenção das Nações Unidas na Mudança Climática. O Reino Unido está comprometido a trabalhar com todos os países e unir forças com a sociedade civil, empresas e pessoas na vanguarda da mudança climática a fim de inspirar ações para a COP26. Nós não acabamos de ver isso nas previsões feitas pelo livro Príncipe Sustentável. Sim, já em 1998 eles disseram que isso aconteceria. Estamos agora no estágio de implementação. Sabe, Martin,
Você acha que poderia haver calamidades climáticas antes disso? Eu creio que sim. Nós tivemos antes, no anterior. Você acha que haverá dias muito quentes? Talvez alguns eventos recordes acontecendo, tempestades? Muito provável. É provável, não? Martin, nós já assistimos esse vídeo. Nós começamos com Nós ele começamos com ele. nessa série. Vamos mostrá-lo mais uma vez. Vamos ouvir diretamente do membro do Caveira e Ossos, capítulo 322 dos Illuminatis, John Kerry. Um dos cavaleiros papais, a nos contar exatamente quem é o homem a confiar nessa questão. Se eu puder, eu apenas gostaria de adicionar algo antes que as pessoas fiquem empolgadas dele ser um democrata. No governo anterior, o Bill Barr era dos Cavaleiros de Colombo. Não importa qual lado do espectro político eles estão, eles ainda estão debaixo de Roma. Exato. Então, vamos pôr o vídeo mais uma vez. Você está numa missão muito importante aqui na Europa. Poderia nos dizer por que incluiu uma visita ao Papa em uma viagem cujo objetivo é falar sobre mudança climática? Bem, o Papa é uma das maiores vozes da razão, além do fato de que ele possui autoridade moral na questão da crise climática. Ele tem estado à frente. Ele é o líder. A sua encíclica Laudato Si é um documento muito poderoso. Não é apenas eloquente, mas muito persuasivo. E eu acho que a voz dele será uma das vozes de liderança na Conferência de Glasgow. Como pode os Estados Unidos, como uma superpotência, e a Santa Sé, sendo um país tão pequeno, apesar de ter autoridade moral, colaborar entre si na luta contra a mudança climática? Bem, sabemos que o Santo Padre é uma das vozes mais poderosas do planeta. Ele tem sido extraordinário em sua eloquência ao chamar as pessoas a serem racionais e tomarem uma atitude, a viverem como seres humanos responsáveis e cuidarem da criação de Deus. A mensagem dele é que todos nós devemos ser mordomos desta criação. Mas por que ele está acima dos políticos e não está envolvido em nossos conflitos nacionais? Eu acho que ele pode, você sabe, sacudir as pessoas um pouco e conscientizá-las de nossa obrigação comum. Eu penso que o Santo Padre tem autoridade moral em relação às nossas obrigações uns com os outros, uma vez que todos nós precisamos nos levantar e trabalhar juntos. E por causa das divisões do mundo, das polarizações, os conflitos ideológicos, a voz dele é mais importante do que nunca. Martin, a voz do Papa é mais importante do que nunca. Acho que fizemos o que podíamos para mostrar qual é a real agenda dessas organizações. E acho que deveríamos encerrar com esse texto de Isaías, capítulo 51. Levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será abolida. O texto deixa claro que a terra se estragará como uma roupa. Estamos chegando no fim. E a ideia de regenerá-la à sua glória original é uma ideia vã, porque o curso da história chegou ao fim. Veja, não estou incentivando a destruição do meio ambiente. Não. Temos que fazer o que podemos, afinal somos mordomos da terra. Mas a solução definitiva se encontra na salvação. Minha salvação durará para sempre.
A minha justiça jamais será abolida. Isso é imutável. Correto? Todo o resto é passível de mudança. Chegou a hora da humanidade escolher um lado. Quanto a mim e minha casa, e a sua também, escolheremos a salvação que está em Cristo. Deixaremos a hipótese Gaia e os rituais pagãos para aqueles que desejam seguir esse caminho. Amém. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo Evangelho da Salvação. Obrigado pela rocha inamovível. Obrigado por haver uma âncora que jamais deixará seu lugar. Obrigado, Senhor, por ter nos mostrado todas essas coisas em Sua palavra. E por ter feito tudo o possível para nos preparar para o que está por vir. Ajuda-nos a fazer a escolha certa em nome de Jesus. Amém. Amém.